Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fernanda Oliveira, sou pedagoga e hoje eu estou aqui para conversar sobre comunicação escutativa. O que é a comunicação? Será que é só se expressar verbalmente? A comunicação diz muito a meu respeito? Provavelmente sim. A comunicação, ela é não somente verbal, mas também não verbal. Então, a cor do esmalte que eu utilizo, a maneira como eu uso o cabelo, o tom de maquiagem, a roupa, falam muito sobre mim e sobre aquilo que eu quero passar para comunicar. A mesma coisa é a criança. A criança muitas vezes ela não tem essa comunicação muito clara verbalmente, mas ela tem uma comunicação não verbal excelente. Se a gente estiver atentos e observando cada um deles, a gente consegue perceber as diferentes nuances no olhar, os diferentes sentimentos, as mudanças de estado de humor. A gente consegue perceber na energia daquela criança. Mas para isso, a gente precisa estar muito atento e com a nossa escutativa muito afiada. E o que é a escutativa, né? A escutativa é quando eu me coloco à disposição de ouvir o outro de verdade como ele é. Então, é a escuta que não vem atrelada a um julgamento, a um rótulo. Não, ela é uma escuta limpa. É aquela escuta de disponibilidade e empatia ao outro. Então a criança nesse momento da vida, principalmente na primeira infância, ela necessita muito de um olhar cuidadoso, de uma escuta muito ativa e de uma comunicação clara e não verbal, que é através do afeto, do carinho, das expressões faciais, do corpo. A gente consegue se comunicar e se conectar com eles dessa maneira. A comunicação, gente, ela nada mais é do que, vamos dizer, linguagem. A linguagem que a gente utiliza, os códigos de linguagem, né? E os códigos de linguagens, como eu falei, eles podem ser verbais, não verbais, mas essa linguagem, ela acontece a partir do nosso pensamento. Então, quando alguém fala alguma coisa, quando a gente está numa conversa com os nossos amigos, ou quando a gente está numa conversa com as nossas crianças, em todas aquelas falas, em todos aqueles comportamentos, existem necessidades, desejos, valores, crenças. Então são códigos. E quando eu não estou tão presente, eu não consigo perceber o que o outro está querendo me dizer, porque muitas vezes ele pode estar falando alguma coisa para mim, mas o corpo dele está me dizendo outra coisa. Então, quanto de fato que a minha escuta ela está ativa para olhar isso, para olhar esse comportamento no outro, para olhar essas sutilezas, porque isso é muito sutil. É essa comunicação que faz eu me conectar verdadeiramente com o outro. E a conexão, ela é capaz de transformar e mudar muitas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente tenta se conectar de diversas formas com uma criança. E a criança, ela necessita de confiança, ela necessita se sentir, ela se sentir segura, confiante. E para que ela se sinta assim, ela precisa se sentir, vamos dizer assim, amada, acolhida e importante para você. Então, por mais que essa criança apresente um mau comportamento, vamos colocar entre aspas, que a gente entende como uma necessidade não atendida ainda, o quanto que eu me disponibilizo para entender as necessidades dessa criança e o que eu ainda não consegui captar. Eu ainda não consegui ler o código de linguagem dela de mundo. Então, muitas vezes eu posso me equivocar nos meus julgamentos por conta de uma comunicação que não ficou clara e de uma escuta da minha parte que não foi tão ativa. Então, o quanto que eu preciso estar atento aos sinais que essa criança emana para mim. O que ela está querendo me dizer com esse tipo de comportamento que eu ainda não entendi? É um princípio de, vamos dizer assim, é como se eu tivesse que entender essa linguagem além do que ela fala, do que ela demonstra. Então, uma comunicação eficaz e uma escuta ativa eficaz, ela perpassa pela sensibilidade. É você estar presente em relação ao outro, é você ir além daquilo que o outro te fala, porque as palavras, elas são só códigos. A nossa expressão corporal, ela também é um código muito importante. Então, quanto que eu estou atento a ouvir e principalmente a sentir,
para que eu possa me conectar com o outro. Quando a gente tem uma comunicação clara, uma escuta ativa e quando de fato eu estou conectado com o outro, olha, 98% de chances de ele te ouvir, com certeza. Ele pode não fazer naquele momento, ele pode parar para pensar e levar para outro dia, ele pode dar a birra que ele quiser dar, mas é muito provável que ele passe a escutar mais você. Por quê? Porque ele cria um elo de confiança. Ele sabe que a escuta é genuína, ele sabe que a comunicação é genuína, que ela não vem atrelada a um julgamento, que ela não vem atrelada a um rótulo, ao medo de não se sentir, ao medo de se sentir rejeitado ou julgado, vamos colocar assim. Ele sabe que não tem isso. Então, quando a gente encontra uma comunicação que perpassa principalmente pela empatia e pela disponibilidade verdadeiramente ao outro, ela acontece com mais facilidade. Pode fazer. Essa é a dica que eu dou para você. Observe se a sua comunicação, se quando você se comunica com a sua criança, você está conectado verdadeiramente a ela. Entendendo, observando e sentindo aquilo que você ainda não conseguiu captar. Eu tenho certeza que se você desenvolve esse tipo de comunicação com seu filho, é a comunicação que quando adulto ele vai usar em todos os relacionamentos da vida dele. E eu acho que o que a gente mais quer é um ser humano empático, que saiba se comunicar, mas se comunicar com o coração, com o sentimento, com a alma, e não somente verbalmente. Não é? Eu acho que a gente quer que as crianças cresçam com esse entendimento de pensar nas necessidades deles, mas principalmente de pensar também nas necessidades de quem vive em volta da gente, em volta deles também. Tá bom? Um super beijo e pense nisso.